Direito Constitucional. Para saber quem pode propor a criação, revisão ou cancelamento de súmula vinculante, temos que analisar duas legislações, a Constituição Federal e a Lei 11.417 de 2006. Segundo o artigo 103-A, parágrafo 2º da Constituição Federal, quem pode propor a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula são aqueles legitimados para propor ação direta de inconstitucionalidade. Quem traz os legitimados para propor ação direta de inconstitucionalidade é o artigo 103 da Constituição, que dispõe o seguinte: podem propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade, inciso 1, o Presidente da República, inciso 2, a Mesa do Senado Federal, inciso 3, a Mesa da Câmara dos Deputados, inciso 4, a Mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, inciso 5, o Governador de Estado ou do Distrito Federal, inciso 6, o Procurador-Geral da República, inciso 7, o Conselho Federal da OAB, inciso 8, partido político com representação no Congresso Nacional e inciso 9, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Ainda sobre esse tema, ou seja, os legitimados para propor criação, revisão ou cancelamento de súmula vinculante, a Lei 11.417 de 2006 dispõe em seu artigo 3º o seguinte: são legitimados a propor a edição, revisão ou cancelamento de enunciado de súmula vinculante, inciso 1, o Presidente da República, inciso 2, a Mesa do Senado Federal, inciso 3, a Mesa da Câmara dos Deputados, inciso 4, o Procurador-Geral da República, inciso 5, o Conselho Federal da OAB, inciso 6, o Defensor Público-Geral da União, inciso 7, partido político com representação no Congresso Nacional, inciso 8, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional, inciso 9, a Mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, inciso 10, o Governador de Estado ou do Distrito Federal, e inciso 11, os Tribunais Superiores, Tribunal de Justiça de Estado ou do Distrito Federal e Territórios, os Tribunais Regionais Federais, os Tribunais Regionais do Trabalho, os Tribunais Regionais Eleitorais e os Tribunais Militares. Mandado de segurança individual e mandado de segurança coletivo. Sobre a hipótese de cabimento do mandado de segurança individual, ensina o artigo 5º, inciso 69, que conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do poder público. O inciso 70 do artigo 5º da Constituição dispõe: o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por: a linha A, partido político com representação no Congresso Nacional, e a linha B, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Repristinação. A repristinação ocorre quando, por exemplo, a Lei A está em vigor, aí surge a Lei B revogando a Lei A. E aí surge uma nova lei posterior, que é a Lei C, que revoga a Lei B, ou seja, revoga a lei anteriormente revogadora e volta a valer a Lei A, que é a lei anteriormente revogada. O conceito é um pouco confuso, mas é isso. O importante da repristinação é que ela deve estar expressa. Sobre o efeito repristinatório,
no direito constitucional, tem dois casos em que ocorre. Primeiro, o STF declara inconstitucional a lei revogadora, revigorando a lei revogada. É o efeito repristinatório de decisão do STF em adin genérica. E o segundo caso em que ocorre a repristinação é quando a lei revogadora expressamente revoga a lei revogadora e revigora a primeira lei revogada. Poder constituinte. O poder constituinte pode ser poder constituinte originário, poder constituinte derivado reformador ou poder constituinte derivado decorrente. Vamos ver cada um deles. O poder constituinte originário também é chamado de poder constituinte originário, primeiro grau, genuíno ou primário. Este poder constituinte originário é o poder para fazer a primeira ou a nova Constituição para um Estado. Ele tem como características: ele é inicial, soberano, absoluto, ilimitado, independente e incondicionado. O poder constituinte derivado reformador também pode ser chamado de poder constituinte derivado de reforma, de segundo grau, reformador, de revisão, de emendabilidade e de secundário de mudança. O poder constituinte derivado reformador, ele existe se o poder originário o estabelecer. Se a Constituição Federal for imutável, não haverá esse poder. São características do poder constituinte derivado reformador ser secundário, relativo, condicionado e limitado. Ainda tem o poder constituinte derivado decorrente, que também é chamado de poder constituinte derivado, decorrente ou secundário federativo. Esse poder depende de previsão do poder originário e é o poder que autoriza que os entes federativos elaborem suas normas fundamentais. A modificação da Constituição Federal depende de emenda constitucional. A emenda constitucional é proposta através da PEC, ou seja, proposta de emenda constitucional. Os legitimados para propor a emenda constitucional estão no artigo 60 da Constituição Federal, que diz: a Constituição poderá ser emendada mediante proposta, inciso 1, de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, inciso 2, do Presidente da República, e inciso 3, de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Sobre a aprovação da PEC, dispõe o parágrafo 2º do artigo 60 da Constituição Federal que a proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Sobre a promulgação da emenda constitucional, o artigo 60, parágrafo 3º, diz que a emenda constitucional será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal com o respectivo número de ordem. Após a promulgação da emenda constitucional, haverá a publicação. Limitações às emendas ou mudanças constitucionais. São 3 as limitações às emendas ou mudanças constitucionais: limitações circunstanciais, limitação temporal e limitação material. Vamos ver cada uma delas. As limitações circunstanciais estão no artigo 60,
parágrafo 1º da Constituição Federal. Diz o artigo: a Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio. Ou seja, o que o artigo quer dizer é que, nos casos de intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio, não poderá haver emendas constitucionais. Além da limitação circunstancial, tem também a limitação temporal para a reapresentação da PEC, proposta de emenda constitucional. Essa limitação temporal é trazida pelo artigo 60, parágrafo 5º da Constituição Federal. Diz o artigo: a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Ou seja, a PEC, a proposta de emenda constitucional, quando ela for rejeitada ou restar prejudicada em uma sessão legislativa, ela somente poderá ser reapresentada na próxima sessão legislativa. Além das limitações circunstanciais e da limitação temporal, tem também a limitação material às emendas constitucionais. Estas são mais conhecidas como cláusulas pétreas. As cláusulas pétreas é um núcleo constitucional intangível, é o cerne fixo da Constituição, ou seja, são as cláusulas que não podem ser objeto de emendas constitucionais. As cláusulas pétreas, elas podem ser tanto expressas ou explícitas, como implícitas, que você retira do contexto da Constituição. Quando elas são implícitas, elas estão distribuídas no texto constitucional. Alguns exemplos de cláusulas pétreas implícitas são o artigo 60, o artigo 127 e o artigo 142 da Constituição Federal. Já as cláusulas pétreas expressas ou explícitas estão no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. Diz o artigo: não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: inciso 1, a forma federativa de Estado; inciso 2, o voto direto, secreto, universal e periódico; inciso 3, a separação dos poderes; e inciso 4, os direitos e garantias individuais. Ou seja, as matérias desses 4 incisos não podem ser objetos de emendas constitucionais.